Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a Jéssica e eu vim aqui hoje conversar um pouquinho sobre emoções no ponto de vista do Ayurveda. Eu escolhi esse tema, na verdade, vocês escolheram. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando sobre corpo, mente ou emoções, que a maioria gostaria de ouvir primeiro, e emoções ganhou, então eu tô aqui por isso. E eu fiquei muito feliz, porque, bom, pelo menos para mim ou para minha geração, a gente não foi muito ensinado a como lidar com isso, né? Acho que pelo contrário, a gente até recebeu, direta ou indiretamente, a informação de que algumas emoções são ruins e não devem ser sentidas, né? E a repressão disso não é legal, e eu vou explicar por quê. Então, a gente nasce, recebe um corpo, tem um monte de emoções, tem um monte de pensamentos, uma coisa influencia na outra, mas ninguém nunca ensinou pra gente como essa máquina maravilhosa que a gente funciona, né? Então, hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho como tudo isso funciona. Depois eu vou falar um pouquinho sobre um detox, uma limpeza para quando isso está um pouco acumulado. E depois sobre práticas saudáveis para a gente fazendo a manutenção, né? Então eu vou procurar em todos os meus conteúdos seguir essa linha de 3 etapas aí para facilitar a nossa compreensão e também ter um padrão, né, aqui da nossa conversa. O que não é esse tema? Eu não vou falar aqui sobre emoções específicas, tá? Talvez eu use uma ou outra para exemplificar, mas isso se aplica a qualquer emoção, até porque isso é muito vasto, né? Então, o objetivo não é falar das emoções especificamente, é mais explicar como funciona, o que tem ali que eu posso fazer para dar uma desafogada e como fazer a manutenção disso, das minhas emoções. Claro, todos os seres são únicos, o Ayurveda parte desse princípio. Então, quando eu falo de uma emoção ou de outra, pode ser que eu esteja favorecendo mais uma pessoa do que outra. Então, o objetivo aqui não é esse, é falar de uma maneira mais abrangente, né, para que todos sejam beneficiados. E por que saber como lidar com as minhas emoções me beneficia? Bom, primeiro, todo mundo tem emoções, faz parte da experiência humana. E elas vão se manifestar de qualquer forma, gente, com consciência ou sem consciência. Quando eu ainda estou num lugar de repressão, pode ser que isso se manifeste na forma de um rompante, de uma crise ou de uma forma que não é tão legal, ou que eu gasto muita energia com isso, ou que, enfim, de repente respingue em outras pessoas. E quando eu lido com isso de maneira constante, a chance disso ser mais tranquilo e não chegar numa situação limite que me cause uma consequência muito forte, eu vou conseguindo dar vazão a isso aos poucos, e aí vem aquela ideia de equilíbrio. Claro que equilíbrio não é estar sempre ali centrado, tem oscilações para mais, tem oscilações para menos, e a gente vai dançando nesse equilíbrio. Isso que é equilíbrio, é a gente não chegar aos limites, mas manter ali uma variação onde eu consigo ter esse controle. E à medida que eu vou aprendendo a fazer isso, isso vai ficando mais fácil. Então eu não deixo mais com que as minhas emoções me dominem. Eu assumo o lugar de, entre aspas, controle. Por que entre aspas, né? Porque de fato eu não tenho como escolher se a emoção vai aparecer ou não. Ela aparece. Mas eu vou lidando melhor com ela. Então é controle nesse sentido de manejar, gerenciar, lidar, trabalhar com ela. Por isso que é uma grande oportunidade. Porque a inteligência emocional, que muitos vão aprender na nossa geração ou na minha geração, mais velhos, com alguma maturidade, não precisa ser assim. Se a gente começar desde criança a entender que reprimir não é o melhor e que a gente tem formas de expressar sem machucar os outros,
talvez a gente consiga lidar com as situações da nossa vida com muito mais clareza, mais objetividade e colha frutos melhores disso tudo, né? Que é o objetivo aqui de todo mundo, não é eu gastar energia com as minhas emoções, é eu entendê-las e usar isso ao meu favor, como tudo na vida, né? O propósito aqui de viver e de ser feliz é lidar com as minhas emoções de um lugar de leveza, porque eu também quero construir um monte de coisa, eu também quero fazer outras coisas, né? Então, não vou ficar gastando tanta energia com isso. Mas isso requer uma manutenção, né? E vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, eu vou dar um exemplo prático aqui, para ficar mais claro isso que eu quero dizer, com uma situação, enfim, de minha ou pessoal. Eu tenho uma tendência que faz parte de mim, da minha natureza. Vou explicar ao longo desse vídeo como eu identifiquei isso, qual que é o princípio do Ayurveda que está relacionado. Mas eu tenho características na minha constituição pessoal que me levam a uma tendência de raiva, de ansiedade, como características, para dar exemplo aqui. Também tem as coisas positivas, né? Mas tem esses dois pontos aí, ligadas mais ao Pitta e o Vata, esses doshas, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é. Só que eu fui levada a uma posição de que não era legal sentir essas coisas, mas eu tenho memória, algumas coisas que eu guardei da infância, de momentos como esse. Eu lembro de uma situação que tinha uma pessoa brincando comigo, etc., mas me pegou no colo e eu acho que eu não gostei muito daquilo. E eu mordi essa pessoa. E eu tenho a memória de eu mordendo e de eu fazendo força até ela me soltar. E de depois eu vendo a marca roxa ali. Era um adulto, graças a Deus, embora isso aconteça com algumas crianças, né? E eu fico pensando, caramba, isso já era uma indicação de que existia uma raiva presente em mim e que talvez eu não estivesse expressando isso da melhor forma. E isso veio ao longo dos anos e eu desenvolvi crises de bruxismo. Eu não lembro quando essas crises começaram na minha vida, mas na fase adulta eu lembro de várias crises e no começo elas eram mais espaçadas. Então eu tinha crise a cada X meses, depois quando eu tava com outras situações mais no limite, vamos chamar assim, na minha vida, essas crises diminuíram o intervalo, então eu comecei a ter mais crises em menos tempo, até chegar um ponto, gente, há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, que as crises de bruxismo, elas me paralisavam. Então, eu mordia com tanta força que isso me dava muita dor de cabeça, porque era a contração, dava dor muscular, muita dor de cabeça mesmo. O meu corpo entendia que eu estava mastigando, que eu estava comendo. Então, eu produzia uma série de substâncias que tem a ver com a digestão, que me causavam enjoo. E aí, eu ficava sem conseguir comer, sem conseguir abrir o olho direito, com uma dor alucinante. E eu começava a vomitar depois de estômago vazio. Enfim, eu ficava paralisada e isso durava dias. No começo, eu sou farmacêutica de formação, então, né, eu conheci alguns medicamentos. No começo, os mais leves faziam efeito, alguns relaxantes musculares mais do dia a dia. Vou citar um exemplo aqui, um Dorflex, por exemplo. Depois de um tempo, as crises ficaram tão intensas que eu precisava de coisas mais fortes, como, por exemplo, um relaxante muscular bem mais forte, que é o cloridrato de ciclobenzaprina. Eu tinha que tomar isso. Só que ao invés de ficar paralisada por causa do bruxismo, esse remédio me dava muito sono. Então melhorava o bruxismo, mas eu também não estava vivendo a vida, porque eu estava ali sonolenta, lenta, e às vezes eu dormia por horas e horas para não sofrer com a crise. Para vocês terem uma ideia de como é isso, né? Como pode ser profundo. E tudo isso tem a ver com raiva que eu não estava sabendo como lidar. Inclusive, eu assisti uma palestra agora, um parênteses aí, falando um pouco de astrologia. Tá tendo o Simpósio Nacional e Internacional de Astrologia, feito pelo SINARD, né? Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Acho que é um dos maiores eventos de astrologia. Tem diversas palestras, os principais astrólogos, né, vão lá
compartilhar coisas. E uma das palestras que eu assisti era de uma astróloga e psicóloga, né? Ela trabalhava com uma linha de psicossomática e ela estava associando Marte com doenças autoimunes. O que é Marte, né? Na mitologia, ele também é relacionado com Ares, o deus da guerra, que tem a ver também com essa agressividade, né? E a repressão disso traz essa raiva para dentro. E ela estava associando com alguns casos que ela via de Marte mais aflito no mapa astral, ou seja, uma expressão mais restrita, vamos dizer assim, dessa raiva, que depois se manifestava em doenças autoimunes ali na psicossomática. E o que que isso... Por que eu tô citando esses exemplos, né? Porque quando a gente não expressa, isso vai se manifestar de qualquer forma. E aí pode ser mais sério. Quando a gente vai lidando com isso proporcionalmente, então o negócio tá pequeno, uma ação pequena resolve. Quando o negócio vai crescendo, vai tomando proporção, não adianta ter uma ação pequenininha, que aquilo não vai ser capaz de neutralizar o desequilíbrio, né? E isso é a Ayurveda, é um dos princípios aí que está descrito até em um dos clássicos, que é o Ashtanga Hridaya. Então eu fui citando alguns exemplos aqui para facilitar essa identificação do que eu quero dizer, não ficar só teórico esse vídeo aqui. Mas vamos lá para a parte mais ayurvédica mesmo, né? O Ayurveda parte do princípio que nós e tudo que existe são feitos a partir dos 5 elementos, né? É como se fosse uma analogia, tudo é feito, entre aspas, da mesma coisa, e quando eu entro em contato com coisas semelhantes, eu aumento mais aquela característica. Aumento mais não ficou legal, né? Mas vocês entenderam. E quando eu entro em contato com coisas opostas, eu diminuo aquela característica. Então, fazendo uma combinação desses elementos para fazer, né, a relação com o meu corpo, a gente tem os doshas. Então, Vata é uma combinação dos elementos ar e éter. Pitta é fogo e água. E o Kapha é terra e água. Então, é como se tudo no meu corpo fosse feito desses elementos na forma desses doshas. São chamados doshas, né? Vata, Pitta e Kapha. O que são doshas? São características que me tendem ao desequilíbrio. Então, quando eles estão regulares, e regular não quer dizer todo mundo igual, quer dizer que todo mundo tem uma proporção de cada um que varia, que é o regular para si, tá? Mas quando isso se desequilibra, isso vai causar uma questão de saúde. Quando tá natural ali dentro do que é natural para você, saúde. Quando eu tenho desequilíbrios, que vem da interação com essas coisas semelhantes ou opostas que eu comentei, isso pode gerar um distúrbio de saúde. Então, o Vata, por exemplo, aliás, os doshas, eles se aplicam tanto às questões corporais, físicas, questões mentais e questões emocionais. Como o foco aqui é emoções, eu estou direcionando a explicação dos doshas para emoções. Mas, quando a gente falar um pouquinho de corpo e mente, que são os próximos vídeos, né, vai ficar mais claro de como isso se aplica também em outras áreas do nosso corpo, porque o Ayurveda entende que somos seres únicos e mente, emoções, corpo, tudo isso está relacionado, tá? Então eu vou voltar aqui o foco para emoções, mas guardem aí que tem a ver com todas as coisas, tudo isso se interliga. Então, quando eu falo de dosha vata, eu tenho algumas emoções mais associadas, que é medo, solidão, ansiedade, desapego. Quando eu falo do dosha pitta, tem a raiva que eu comentei, tem também percepção e compreensão, que são características bacanas de pitta, inteligência, mas também tem ódio, tem ciúme, tudo isso está relacionado com pitta. O dosha kapha, ele tem muito a ver com o apego, com possessividade, com inveja, domínio, cobiça. Tudo isso está mais relacionado com o dosha kapha. E como isso se manifesta, né? Então, se eu receber algum estímulo, e aí, pelo Ayurveda, qualquer estímulo nos 5 sentidos, seja eu tô vendo alguma coisa, ouvindo um cheiro, uma coisa que eu toco, ou um gosto que eu sinto, enfim, algum estímulo
que me traz uma informação negativa, eu processo isso dentro de mim, que no Ayurveda tudo isso é digestão também, não é só aquela do alimento. E isso pode gerar um desequilíbrio da minha mente que vai manifestar o meu corpo. Ou pode ser de outra forma, eu recebo um estímulo no meu corpo que vai afetar a minha mente, vai favorecer com que eu sinta aquela emoção. Então, vamos exemplificar. Pode ser que eu passei por alguma situação que eu processei aquilo internamente e isso se manifestou em mim como raiva. Então, eu vou sentir raiva. Só para continuar aqui no exemplo que a gente já estava, tá? O objetivo não é que isso se aplique só para raiva, é para tudo. Então, vamos supor que isso se manifestou como raiva. Raiva, como eu falei, está associado mais a pita. Pode ser que se eu tô com muito estímulo de pita, que tem a ver com coisas picantes, quentes, etc., pode ser que se eu tô muito submetida a essas questões, facilite eu sentir raiva dentro de mim. Então, essa é a via do corpo para a mente, para as emoções, e tem a via interna das emoções para o corpo. Então, é dos dois lados que acontece. Isso, no Ayurveda, explica por que tem algumas situações que eu posso me levar a sentir tal emoção com mais facilidade ou menos facilidade. Porque isso depende de vários fatores dentro ali do meu dia a dia. Então, sim, alimentação e hábitos podem influenciar na forma que as suas emoções se manifestam. Da mesma forma que as emoções que você sente pode influenciar se você tem fome, se você não tem, como seu corpo vai se comportar. Vocês entendem o tamanho da proporção que as emoções podem tomar? E emoções que a gente não foi ensinado a lidar? Pois é. Então, o Vata, quando isso já está agravado, seja pelas emoções ou pelos meus hábitos, pelo meu ambiente ali, ele pode favorecer uma mudança na minha flora intestinal, no meu intestino grosso, né? Isso pode até causar algumas questões como constipação, gases, algumas coisas que podem agravar e até se tornar uma condição crônica. O Pitta pode me favorecer inflamações, como eu comentei, seja do estômago, né? A gastrite nervosa, que foi um exemplo que a gente comentou aqui, ou no intestino, ou alguma questão biliar, enfim, intestino delgado, pita e grosso para vata, né? O Kapha pode me causar alguma questão de coração ou de baço. Então, as emoções se comunicam com o corpo dessa forma de mão dupla, né? E quando eu lido com as emoções de forma constante, é aquela coisa de que uma ação mais simples pode, de repente, lidar com isso melhor. Só voltando a uma coisa que eu acabei de lembrar, se eu estou muito suscetível a alguma emoção, etc., isso pode aumentar a minha sensibilidade a alguns alimentos também, que agravam aquela condição, de acordo com a visão do Ayurveda. Então, olha como é inteligente, gente. É muito bonito, né? Mas, enfim, voltando aqui, entendi como isso funciona no meu corpo, que era o nosso primeiro tópico. E o segundo, vamos falar de como desafogar isso um pouco mais, pensando que eu tô nessa condição. Não tô acostumada a lidar com as minhas emoções, como é que eu faço isso? No Ayurveda, a melhor forma de lidar com isso não é ignorar. Óbvio, a gente já falou aqui que reprimir pode causar doenças. Mas tudo no Ayurveda tem impacto na minha digestão. Então, o que vai acontecer? Eu vou gerar toxinas se isso não estiver muito bem digerido ou processado dentro de mim. E essas toxinas se acumulam no lugar mais fraco do meu corpo e vai causar um desequilíbrio ali, né? Podendo ser até físico. Então, gente, é uma questão de assimilação, de digestão mesmo. Como é que eu processo tudo isso dentro de mim? De acordo com a Ayurveda, a melhor forma de fazer isso é você sentir a emoção, entrar nela mesmo e observar. Então, não é um lugar de fazer nada com isso, eu não tô querendo uma ação. É simplesmente a percepção. Então, eu vou sentir aquilo, só sentir, sem julgamento, sem querer fazer nada com aquilo. E aos poucos, à medida que eu sinto isso,
eu vou percebendo qual que é o meu motivador, o que causa essa emoção dentro de mim. E aos pouquinhos eu libero essa emoção dentro de mim. Então, segundo a Ayurveda, essa é a melhor forma de lidar com as emoções. Tem algumas técnicas que eu acho e pratico que podem ajudar, mas isso você vai ter que achar a sua melhor forma aí. Para mim, a meditação e a respiração é ótima para me ajudar não só a entrar em contato, a me centrar aqui, a tirar o foco do que está causando e eu focar na emoção, como também me ajuda a não deixar que isso afete outras pessoas. Então, não deixar que aquela minha resposta emocional seja negativa para o meu meio. Então, se eu tô numa situação ali com alguém, etc., que a coisa tá acontecendo, para conseguir observar, entrar nesse lugar mais de observação, eu costumo regular a minha respiração. Então, a respiração mais curtinha, ela tem a ver com uma resposta mais de estresse, de luta ou fuga no momento ali de embate, vamos dizer assim. Então, o que eu faço? Eu tento ir pro oposto, que é a respiração mais lenta. Então, eu controlo propositalmente, puxar o ar mais devagar, soltar mais devagar. E se for o caso, eu peço um tempo, ou eu simplesmente não respondo nada, me retiro por um instante ali, para eu sentir aquilo e perceber por que eu tô assim, qual que é a questão, por que eu tô me sentindo ameaçada, por que eu tô me sentindo nesse lugar. E aí eu organizo isso dentro de mim, processo, para depois colocar isso para fora. E nem sempre eu coloco isso para fora com a pessoa que motivou. Às vezes eu coloco isso para fora através de escrita, me ajuda muito para esse processo de limpeza emocional. Às vezes, só na meditação eu vou processando isso ali internamente e eu consigo liberar já ali. E é entender que isso é um processo gradual. Eu vou fazendo isso várias vezes, a primeira vez pode ser um pouco mais difícil, a segunda vai ser um pouquinho mais fácil, a terceira um pouco mais. E é um processo que a gente vai aprendendo a fazer, né? E treina a bendita da inteligência emocional. Mas muitas dessas situações emocionais, elas são resquícios de alguma coisa que eu já passei e que às vezes hoje em dia nem é mais real. Só me remete àquela situação lá atrás que eu me senti daquele jeito e aí eu volto para aquele lugar. Então era um caminho que eu fazia no automático, que eu vou aprendendo que esse caminho existe e vou redirecionando ele para outro lugar. Então, como a gente falou bastante de raiva aqui, eu vou voltar nesse exemplo. Por que a raiva é importante? E até conectando ela um pouco com a astrologia. Porque ela me coloca em ação, né? Tá ligada ao Deus, Marte, que é um impulso para ação também, como eu comentei. Então, quando eu sinto raiva, eu consigo de repente mudar a minha postura que tá me levando para aquela situação. Mas isso tem que ser de uma maneira inteligente, coerente, não de uma maneira animalesca, agressiva, etc. Afinal, somos seres racionais, né? Não é isso que diferencia a gente dos animais, entre aspas. Então, essa capacidade de deixar aí é uma capacidade que a gente tem que talvez seja melhor trabalhar. Eu até lembrei agora de um camp que é uma imersão, né, que eu estava fazendo de Ayurveda com um professor indiano que eu gosto muito. E ele deu esse exemplo que alguns animais, quando algum outro do grupo fica doente, ele é deixado para trás e o grupo segue, né? Às vezes um outro fica com ele para o grupo seguir. Então, se a gente tiver essa capacidade de deixar aí, entender que é um processo de vida e que as coisas são cíclicas, isso vai facilitando a gente deixar aí outras coisas quando a gente vai se familiarizando com esse processo. E isso pode ser muito positivo para as nossas emoções. Tô falando que é fácil? Depende da emoção, depende da situação, depende de uma série de coisas, né? Mas é uma capacidade que é importante desenvolver. E isso vale não só para sentimentos, entre aspas, negativos, como também para os positivos. Eu não acredito que exista negativo e positivo, cada um tem a sua função. Mas qualquer extremo emocional, excitação extrema, felicidade extrema, também não é legal.
Então isso vale para tudo, sabe? Aquela frase, tudo vai passar, é voltar para esse lugar e falar, ok, eu tô aproveitando, mas eu sei que essa excitação extrema também é perigosa, todos os opostos são perigosos, né? Mas tudo tem a sua função. Então, como eu falei, a raiva leva a gente para uma ação. Então, se você tá numa situação, por exemplo, que tá se repetindo, que você não tá satisfeita, talvez sentir raiva disso seja bom para você falar, cara, como é que eu mudo a minha atitude com relação a isso? Sem precisar ser na briga, na agressividade, né? Usar essa raiva a seu favor. Uma coisa que me ajudou muito a lidar com a minha raiva era canalizar isso em atividade física também. Foi assim que eu gostei muito de musculação. Isso existe em mim, gente. Eu não sou aquela pessoa zen, calma e talvez nunca seja, tem uma característica, uma constituição mais vata, pita, que faz parte de lidar com a minha ansiedade, lidar com a minha raiva. Eu só vou usar isso ao meu favor, ao invés de, enfim, machucar alguém com isso. Limites são importantes, mas a gente também pode fazer isso com estratégia, com inteligência, com diplomacia, sem precisar ir na agressividade de uma forma mais animalesca, né? Então, a gente falou bastante sobre raiva, mas é só um exemplo, tá? Isso vale para coisas positivas e negativas, tudo tem um sentido. O medo, por exemplo, é uma emoção mais associada ao vata, né? Mas ele me ajuda a não me colocar em situações de perigo desnecessárias. Então, tem a sua função ali, né? Assim como as coisas boas de cada um. Por exemplo, a percepção e a inteligência do Pita são ótimas, mas eu não preciso estar o tempo todo ligadão. Isso pode ser exaustivo até. Gasta muita energia. Então, cada coisa tem a sua função e tem o seu momento, né? E segundo a Ayurveda, relembrando aqui, como é que eu faço a manutenção disso? Sinto aquilo, processo aquilo dentro de mim e deixo ir. Então, é olhar, observar isso com imparcialidade. Não é numa posição de julgamento, de certo e errado, melhor e pior. Não, é só sentir aquilo e deixar ir, né? Esse é o segredinho aí do Ayurveda. Então, o que eu recomendo se você tá num momento aí de intensidade emocional? Um diário, de repente, faça algumas anotações, faça um acompanhamento. Vale um parêntese aqui que tem algumas questões hormonais que, como todo nosso corpo é um equilíbrio, né, que favorecem ou não uma flutuação emocional ali, e é assim mesmo, não é um problema, tá tudo bem. A gente só precisa navegar nisso da melhor forma. E se aquilo acontece, gente, independente se é fruto de uma questão emocional ou não, tem uma razão dentro de você ou tem alguma coisinha que, como se o volume tivesse tão baixinho dentro de você que você não escuta, aquela é a oportunidade de levantar o momento e falar, opa, isso existe dentro de mim, deixa eu olhar, né? Então, é isso, um diário, de repente, alguma coisa assim. E uma coisa que ajuda muito, obviamente, é terapia, né? Fazer um acompanhamento com um analista, um terapeuta, um psicólogo é ótimo, sem dúvida nenhuma, para lidar com as questões emocionais e tratando isso com mais naturalidade também. Uma coisa não substitui a outra, né? Mas o mais importante é a gente reconhecer também que amigo não é terapeuta. Sair para beber e esquecer a minha emoção é só uma distração, aquilo vai continuar ali, tá? Então não resolve. Fazer tatuagem, gosto, né? Vocês estão vendo aqui, não é terapia. Corte de cabelo não é terapia. Então são distrações que às vezes a gente busca para não lidar com aquilo que está acontecendo ali. E a gente foi acostumado a fazer isso. Então a gente vai aos poucos transitando para sentir aquilo e reconhecer aquilo dentro da gente. Num lugar tanto de humildade, que eu sou ser humano, isso acontece também, mas num lugar de crescimento e maturidade de falar, tá bom, o que isso me traz e como eu lido com isso da melhor forma, né? Então, acho que eu já falei pra caramba. Essa era a intenção do vídeo de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, quiser falar um pouco mais, eu tô super disponível aqui. Vou pedir para você encaminhar esse vídeo para alguém que você acha que pode ser beneficiado por esse conteúdo. Deixa todos os seus comentários e dúvidas aqui, que vai ser um prazer te responder. E é isso, gente.
eu queria dizer aqui que existem muitas formas de lidar com a emoção. Eu dei uns exemplos aqui que podem ser, entre aspas, certo e errado, embora eu não acredite muito nisso. Mas um pequeno passo imediato para hoje é: tira um tempo para você mesmo e lida com as suas emoções, né? Não recomendo fazer isso perto da hora de dormir, senão às vezes você vai ficar muito naquilo e atrapalha o seu sono. Mas é saudável tirar uns minutinhos aí, às vezes no fim da tarde, para dar aquela processada no seu dia, inclusive falando de emoções, né? Putz, hoje aconteceu uma situação que me tirou ali do centro, por que isso aconteceu, como é que é assim. Pode ser dolorido no começo voltar para situações que não foram legais, mas depois a gente aprende que é o melhor caminho e vai se manifestar de qualquer jeito. Então, se eu coloco consciência nisso, vai ser muito positivo e vai me ajudar. Então, esse é o recado de hoje. Eu espero que seja muito útil para todos vocês. E como eu comentei, foi na enquete, né? Os próximos tópicos aqui é corpo e mente na visão do Ayurveda. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também nos próximos vídeos. Não consigo me conter e sempre falo um pouquinho de astrologia, mas é que, gente, claro, né, nos livros clássicos do Ayurveda eles também citam a astrologia como ferramenta, né? E eu não tenho como não relacionar, porque tudo isso faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina e é muito gostoso falar sobre, tá bom? Então, as dúvidas são muito bem-vindas nesse assunto e eu vou aparecendo aqui para atualizar vocês se aparecer alguma coisa mais interessante sobre esses assuntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e continuem por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!